Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre um tema essencial na prática da nossa especialidade, da Medicina Geral Familiar, a continuidade de cuidados. Já todos sabemos que existe evidência científica de que a continuidade de cuidados se associa a um menor risco de mortalidade por todas as causas. Falámos sobre isso no episódio 36 deste nosso podcast. Mas será que essa continuidade tem que ser sempre com o mesmo médico de família? Ou poderá ser com a mesma equipa de cuidados de saúde primários? Por exemplo, a equipa de uma USF, de uma unidade de saúde familiar, em que os pacientes até possam ser atendidos umas vezes por um médico de família, outras vezes por outro dessa equipa. Isto pode parecer um pormenor, mas pode ser um por maior, porque pode até ter implicações na forma como organizamos os cuidados de saúde primários. E esta questão vem no contexto de um estudo publicado no Annals of Family Medicine que procurou responder a uma pergunta pertinente. Será que importa ser sempre seguido pelo mesmo médico de família ou será suficiente sermos seguidos na mesma clínica de cuidados de saúde primários, ainda que por médicos diferentes? E qual o impacto desses dois tipos diferentes de continuidade em marcadores, outcomes relevantes para o paciente? Este estudo foi realizado na província de Alberta, no Canadá, e analisou dados, registros clínicos, dados de saúde entre 2015 e 2018. Foram incluídos dados de mais de 1,2 milhões de utentes, com pelo menos 3 contactos com os cuidados de saúde primários nesse período. O estudo avaliou 2 tipos de continuidade. A continuidade com o médico de família habitual, calculada através de um índice que os autores designaram como Non-Provider of Care, o índice KPC, e a outra forma de continuidade, a continuidade com a clínica ou a unidade de saúde, ou seja, se na ausência do médico habitual o doente era seguido por outro colega da mesma equipa. E aí usaram um indicador chamado Group Care Rate, ou GCR. Em termos de marcadores, de outcomes, os investigadores analisaram sobretudo 2 marcadores principais: as idas ao serviço de urgência e os internamentos hospitalares. Então, quais foram os principais resultados? Primeiro, e como já esperávamos, tendo em conta a literatura anterior e os dados conhecidos, os doentes com elevada continuidade com o seu médico de família tiveram menos idas às urgências e, nos casos mais complexos, também um menor número de internamentos hospitalares. E segundo, o estudo demonstrou que, quando não era possível ver o médico habitual, ver um colega da mesma unidade de saúde, ou seja, ter uma continuidade ao nível da clínica, ao nível da equipa de cuidados de saúde primários, também era benéfico, sobretudo para os doentes mais complexos. Os melhores resultados foram observados em 2 situações: quando os doentes eram sempre seguidos pelo seu médico habitual, o indicador KPC de 100%, ou então quando, na ausência deste, eram sempre seguidos por um colega da mesma equipa de cuidados de saúde primários, o indicador GCR de 100%. Ou seja, não se verificou uma diferença estatisticamente significativa em relação a estes 2 tipos de continuidade, o que é um resultado realmente pertinente e interessante. Por outro lado, os doentes com níveis baixos de continuidade, ou seja, que frequentemente recorriam a serviços externos ou unidades diferentes, tiveram piores resultados. Curiosamente, níveis de continuidade clínica entre 1% a 50% estiveram mesmo associados com os piores resultados. Mais idas ao SU, ao serviço de urgência, e mais internamentos. Até mais do que as pessoas com ausência completa de continuidade, ou seja, que tinham os indicadores a 0%. E uma possível razão para este achado é o facto dessas pessoas que tiveram 0% de continuidade ou serem ainda saudáveis e não terem tido necessidade de recorrer à consulta no período que foi analisado o estudo, ou então pessoas que recorreram a serviços
alternativos de saúde que não foram captados pelo estudo. Mas aqui a mensagem-chave é que, excetuando esses pacientes que tiveram continuidade zero, as pessoas com menores níveis de continuidade foram as que tiveram piores resultados, mais idas ao serviço de urgência e mais internamentos. Estes dados, caros colegas, são particularmente relevantes num contexto de sobrecarga dos serviços e dos sistemas de saúde, num contexto de escassez de médicos de família e também num contexto em que muitos médicos de família trabalham, por exemplo, em modelos de tempo parcial, ou trabalham em equipa, ou em regime de partilha de listas. O estudo sugere que a continuidade na equipa, quando bem organizada, pode mitigar a ausência do médico de família habitual. Do ponto de vista de políticas de saúde, os autores deste estudo defendem que é preferível investir em equipas de medicina geral familiar com partilha de cuidados e acesso partilhado à informação clínica, aos registros clínicos, do que em soluções pontuais como centros de atendimento não programado ou, por exemplo, centros de atendimento permanente. Pensando no nosso contexto nacional, em que temos mais de 1,5 milhão de pessoas sem médico de família, este estudo vem, de certa forma, validar modelos alternativos de organização de cuidados de saúde primários. Olhem, por exemplo, estou a pensar no projeto Via Verde de Saúde de Seixal, em que a aposta era mais numa equipa a cuidar de uma população do que numa lista de utentes vinculada a um médico de família. Em boa verdade, penso que precisamos de começar a pensar seriamente em modelos alternativos, porque só com a formação de novos médicos de família, tendo em consideração as aposentações e aqueles que vão saindo do Serviço Nacional de Saúde, não conseguiremos ter tão cedo um acesso dessas populações a um médico de família ou aos cuidados de saúde primários. E chamo também a atenção para um editorial publicado na mesma edição do Annals of Family Medicine. Um editorial com o título The Wall of Evidence for Continuity of Care, How Many More Bricks Do We Need? Um editorial escrito por um colega chamado Marsing, e este colega, baseando-se numa extensa literatura, usa mais de 50 referências bibliográficas, elenca os benefícios bem documentados da continuidade de cuidados, nomeadamente redução da mortalidade, menor número de internamentos e idas ao serviço de urgência, redução de custos em saúde, maior adesão à terapêutica e melhor prescrição, melhor perfil de prescrição terapêutica, maior satisfação do utente e do médico e uma melhor relação médico-doente e qualidade de vida. Estes benefícios, segundo esse editorial, foram evidenciados em múltiplas populações: idosos, crianças, doentes com diabetes, doenças cardiovasculares, perturbações graves e até doentes com demência. Há evidência de uma relação dose-dependente, ou seja, quanto maior a continuidade, melhores os resultados clínicos, ao nível, por exemplo, dos internamentos hospitalares e da mortalidade. Ou seja, pequenas melhorias incrementais na continuidade já são benéficas, não sendo necessário apontarmos para um sistema binário de tudo ou nada. Alguma continuidade é melhor do que nenhuma. E então, para terminar, deixo esta mensagem simples, mas que é uma mensagem poderosa. O melhor cuidado acontece quando há relação, proximidade e continuidade. Idealmente com o nosso médico de família habitual, mas também pode ser com a equipa à qual esse médico pertence. E recordo, colegas, que continuidade de cuidados é um dos nossos core values, um dos nossos valores fundamentais da nossa especialidade. Caros colegas, muito obrigado por nos ouvirem. Se gostaram, partilhem com os vossos colegas e amigos e fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.